Então vamos lá. Aula de hoje, propriedades periódicas. Nós já vimos na aula anterior a tabela periódica, como é que ela funciona, e nós sabemos que ela funciona através de características que se repetem ao longo dos elementos, que se organizam, e os átomos se ordenam em número atômico, em subnível mais energético, mas nós vamos ver quais são as outras propriedades periódicas que organizaram os elementos na forma como eles estão hoje, que nós conhecemos. Vamos lá. Primeiro, o que seria essa propriedade periódica? Os elementos possuem características dos átomos ou em forma de substâncias que definem aquele átomo. E essas características elas variam ao longo da tabela periódica de uma forma até que padrão. Por exemplo, do lítio para o berílio, você vai ter uma mudança de raio atômico padrão, vai ter um crescimento de raio atômico, vai ter uma mudança de densidade e assim por diante. E é assim que nós vamos nos basear ao longo das propriedades periódicas. São sempre características que vão variar com algum padrão, com alguma repetição específica. E a primeira propriedade periódica, a primeira característica dos átomos é a valência. Tá, peraí. Pita, eu lembro que na primeira aula lá de distribuição eletrônica, a gente viu camada de valência. É a mesma coisa? Bom, elas têm relação. Camada de valência tem a ver com a valência do átomo. Mas o conceito delas não tem uma relação específica. Uma coisa deriva da outra, mas o conceito não é especificamente. Vamos entendê-los como duas coisas separadas. Vamos lá, camada de valência é aquela camada que está mais externa no átomo. É a camada que o átomo possui o maior valor. Por exemplo, se o átomo tem 4 camadas, a quarta camada é a camada de valência. E valência já tem a ver com a capacidade dos átomos de se combinarem com outros átomos. Um átomo se conectando a outro, se ligando a outro, essa é a valência. Por exemplo, o hidrogênio ele tem valência 1. Por quê? Porque ele só pode se ligar a um outro átomo. Você não vai ver um átomo de hidrogênio, por exemplo, ligado a 2 átomos de oxigênio. Não vai ver tipo HO2. Não existe isso. O hidrogênio sempre vai estar ligado a só um outro átomo. Mas os outros átomos podem estar ligados a mais de um hidrogênio. E a quantos hidrogênios o átomo vai estar ligado é o que define a valência dele. Por exemplo, o carbono pode desconectar 4 hidrogênios, tem valência 4. Oxigênio, no H2O, pode desconectar até 2 hidrogênios, a H2O. Então a valência já tem mais relação realmente com a quantidade de hidrogênios que um átomo pode desconectar ao máximo. Então não é que porque um átomo está se conectando a 3 hidrogênios que a valência dele é 3. É ao máximo sempre. E como é que eu vou calcular a valência dos outros átomos? Especificamente utilizando os hidrogênios. Aquele átomo que se liga a um hidrogênio tem valência 1. Aquele que se liga a 2 no máximo tem valência 2. Aquele que se liga a 3 no máximo, valência 3. E assim por diante. E a gente vai analisar essa valência nos períodos. Vamos começar com o período 2, segundo período da tabela periódica. Vamos ver lá desde o começo, desde os metais alcalinos. Temos o lítio, está ligado a um hidrogênio, no máximo. Então ele tem valência 1. O berílio, nos metais alcalinos terrosos, está ligado a 2 hidrogênios, então ele tem valência 2. O boro, já no grupo do boro, 3 hidrogênios, valência 3. Carbono, grupo do carbono, valência 4. Nitrogênio, grupo do nitrogênio, valência 3. Oxigênio, calcogênios, lembra, calcogênio vem antes porque o cálcio vem no começo da tabela periódica. Calcogênios, valência 2. E halogênios, que é o flúor, valência 1. E aí a gente vai para o terceiro período. Vamos analisar o mesmo grupo do de cima. O sódio está no grupo do lítio, tem valência 1 também. O magnésio está no grupo do berílio, tem valência 2. Alumínio, grupo do boro, valência 3. Pera, então no mesmo grupo os átomos vão ter a mesma valência? Nos metais alcalinos terrosos, nos halogênios e nos calcogênios, sim. Essa valência sempre vai se repetir. Mas nos outros grupos vai ter algumas exceções. Até que porque no grupo do boro, carbono e nitrogênio, você não tem só metais. Tem vários metais e semimetais também. Então essa valência vai alterar um pouquinho. Mas, a princípio, você consegue ver que tem esse crescimento, esse padrão. Pode ver, ó, no grupo 1, valência 1, 2, 2. Aí 3, 4, 3, 2, 1. E os gases nobres que não têm valência, porque eles ficam estáveis sozinhos na tabela periódica. Então você vê que tem um padrão. Essa é a primeira
primeiro padrão que você localiza na tabela periódica. É a quantos átomos o mesmo átomo pode se conectar. Quando a gente vai vendo ligações, vai ficar mais bonitinho essa valência. Por enquanto, você tem que entender o conceito do que ela significa mesmo. Próxima característica, raio atômico. Raio atômico, eu acho que só pelo nome você consegue identificar o que é. O que é raio atômico? É o raio do átomo. É isso aí. E como é que a gente vai medir o átomo? Você está vendo aí o desenho do átomo, do núcleo e da eletrosfera. Bom, você vai pensar, eu acho que é do centro do núcleo até a ponta da eletrosfera. Exatamente, como se fosse uma circunferência, né? Mesmo que não seja padrão, os elétrons, você vai calcular a posição média do elétron, mais afastado. Aquela posição média que for mais afastada do núcleo, é onde vai definir o limite da eletrosfera. Então você vai marcar desde o centro do núcleo até esse limite, que é o raio atômico. E normalmente, ele é expressado, ele é medido em picômetros. TN. E um picômetro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Então você pensa, nossa, mas é muito minúsculo. É muito minúsculo. Sim, é quase insignificante. Tá, e como é que eu sei qual elemento tem um raio atômico maior que o outro? Bom, tem uma forma bem simples de fazer isso. Primeiro, você vai ter duas formas de analisar quando dois átomos estão no mesmo grupo ou quando eles estão no mesmo período. Quando dois átomos estão no mesmo grupo, dois elementos do mesmo grupo, você vai fazer esse crescimento de raio atômico vai existir de cima para baixo. O elemento que está mais embaixo na tabela periódica é normalmente um elemento que possui um raio atômico maior que o que está mais em cima. Nós temos aqui, o lítio e o sódio. O sódio está abaixo do lítio. Então, ele tem raio atômico maior que o do lítio. Você já percebe de primeira que isso acontece porque o sódio tem 3 camadas e o lítio só tem 2. Lembra que o período que ele se encontra está relacionado com o número de camadas que ele tem, com a camada de valência exatamente dele. E o potássio tem 4 camadas, é maior que o sódio e maior que o lítio, que tem 3 e 2, respectivamente. Agora, Pita, e quando eles estão no mesmo período? Eles não estão em grupos diferentes, mas estão no mesmo período. Bom, esse crescimento vai acontecer da direita para a esquerda. Por quê? Vamos pensar aqui e fazer um raciocínio, uma analogia bem simples. Você está afim de puxar um caminhão com 20 toneladas. Você acha que quem vai puxar esse caminhão com mais força? Quem vai conseguir movimentar esse caminhão melhor? 10 pessoas bem marombas mesmo? Ou 20 pessoas marombas? Bem marombas também. Quem vai ter mais chance de puxar o caminhão? As 20 pessoas ou as 10? Bom, pela lógica, a gente tem que as 20 pessoas vão puxar melhor o caminhão, né? A mesma coisa a gente vai ter no núcleo do átomo. Você tem um átomo que tem 20 prótons no núcleo. E você tem outro que tem 10. Qual que vai exercer mais força sobre os elétrons da eletrosfera? O que tem 20, né? Então, esses núcleos, esses prótons, eles vão puxar os elétrons da eletrosfera com mais força. Vai ficar mais coladinho, mais juntinho ali. Enquanto os outros, que tem só 10, o outro átomo que tem só 10 prótons no núcleo, vai puxar com força, mas com menos. Então, os elétrons vão ficar um pouquinho mais afastados. É a mesma coisa aí que nós temos dentro do núcleo atômico. Como essa atração vai ser menor para os átomos que têm maior número atômico, então essa já é outra maneira de aí nós encontrarmos quem é o que tem o maior raio. No mesmo período, aquele que está mais à direita é o que tem o maior número atômico. Logo, se ele tem o maior número atômico, ele tem o menor raio, uma vez que eles estão no mesmo período. Ou seja, tem o mesmo número de camadas ao todo. Por isso que o raio atômico vai crescer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ali com o maior raio atômico sendo o Césio e o Frâncio. Dois átomos com os maiores raios atômicos da tabela periódica. Beleza? Então vamos para a próxima propriedade periódica. Energia ou potencial de ionização. Basicamente, energia de ionização é a energia que você dá para o átomo para retirar um elétron. Você quer retirar um elétron do átomo. Para isso, você não pode só pegar uma pinça e puxar o elétron. Você tem que fornecer uma energia. Ou então, quando um átomo recebe muita energia, ele acaba liberando elétrons para poder ficar mais estável. Faz sentido, né? Você dá energia para o átomo, ele começa a desestabilizar, entra à beira do colapso e libera elétron para voltar à energia normal. E essa energia de ionização, o conceito dela é a partir da primeira.
a primeira energia de ionização ela é sempre calculada com o átomo no estado fundamental, no estado gasoso e isolado. Nas outras, obviamente, como você já vai ter tirado um elétron, não vai ter o átomo no estado fundamental, mas ainda no sentido gasoso e isolado. E normalmente essa energia de ionização ela é expressa em eletronvolts. Mas agora pensa comigo. Conforme você tira um elétron, você vai precisar de uma energia específica para tirá-lo. Mas como é que eu sei quando essa energia vai ser grande e quando ela vai ser pequena? Se eu tenho um átomo com uma eletrosfera pequena, o núcleo exerce muita força sobre os elétrons, porque a eletrosfera está pequena. Então o núcleo está puxando muitos elétrons ali. Mas se eu tenho um átomo que tem uma eletrosfera, um raio atômico maior, a energia que eu vou precisar fornecer para tirar esses elétrons é menor. Porque ele está muito afastado do núcleo, então o núcleo está exercendo menos força. Aí você, poxa, Pita, então a energia a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico? Sim. Quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização. Porque maior vai ser a força de atração. Logo, maior raio atômico, menor é a energia de ionização, porque a atração vai ser menor do núcleo sobre os elétrons. Então, você vai precisar de uma energia menor. Só que conforme você vai tirando elétrons, a energia de ionização vai subindo. Porque, obviamente, você vai perdendo elétrons. Né? Então, os elétrons vão se aproximando mais do núcleo. Você tira o elétron mais afastado, vai ter o outro que está mais próximo do núcleo. Você tira ele, vai ter outro que vai estar mais próximo. E quando é que eu vou identificar isso? Em várias vezes, várias questões, como nas questões que até algumas delas que eu coloquei na listinha, você vai ter uma tabela com as energias de ionização. Energia de ionização para o primeiro elétron, energia de ionização para o segundo elétron e para o terceiro. Como é que eu sei qual o número de camadas, qual o número de subníveis de camadas que o átomo tem a partir da energia de ionização dele? Eu vou ver. Se eu tirei o primeiro elétron, a energia de ionização foi X. Eu tirei o segundo elétron, a energia de ionização aumentou só um pouquinho, foi X, só mais um pouco. Logo, você não mudou de camada desse primeiro elétron para o segundo. Agora, se eu tirei o primeiro elétron, a energia de ionização foi 500. Eu tirei o segundo elétron, a energia de ionização foi 2000. Você vê que teve uma discrepância absurda. Ou seja, esse átomo, ele só estava com um elétron na última camada. Então você já pensa, poxa, que átomos que só tem um elétron na última camada? Aqueles que estão ali terminam com o subnível S1, né, que são os metais alcalinos, sódio, potássio. Se você tirar um elétron, a energia de ionização dele já vai aumentar muito para outra. E assim por diante. Aí vai chegar na segunda camada. Você vai tirar aqui, por exemplo, um exemplo do sódio aí, que termina no S1. Tirei o primeiro elétron, a energia de ionização foi 500. Para tirar o segundo elétron, a energia de ionização vai ser 2000, 3000. Ah, Pita, mas como é que eu vou saber quando a energia de ionização é muito grande? Você vai ver. Se a energia de ionização mudar de uma forma muito absurda, é porque mudou de camada. Aí eu vou tirar outro elétron do sódio. Aí foi 2000. Tirei mais outro. A energia subiu para 2100. Tirei outro, 2200. Aí vai mudar de subnível. Já tirei o subnível 2P inteiro. Aí vai subir para 4000 energia de ionização. Aí eu vou tirar o subnível 2 inteiro, vai ser 15.000, 16.000 a energia de ionização. Tudo isso em eletronvolt, né? É basicamente assim que a gente vai ter essa ideia de como é que eu vou estar mudando de camadas, mudando de subníveis nos átomos, conforme eu tiro elétrons, conforme eu vejo a energia de ionização. E esse é o crescimento dela. Ela vai crescer exatamente oposta ao raio atômico. Se o raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, a energia de ionização é o contrário, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Porque é exatamente o oposto. É essa atração, quanto maior a atração do núcleo para a eletrosfera, que significa que é o menor o raio atômico, maior é a energia de ionização, maior é a força. Afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, você vai encontrar com os dois nomes. Basicamente, o sentido é o oposto da energia de ionização. Mas o conceito, a aplicabilidade em si não é a oposta. Só o sentido dela. Como assim, Pita? Não estou entendendo o que você está falando. Pensa só. A energia de ionização, quando eu forneço energia para um átomo, ele vai perder elétron. Você vai estar tentando tirar o elétron do átomo. Na eletroafinidade, tem mais a ver com o átomo receber o elétron. Quando você dá o elétron para o átomo vai ter que liberar energia para ficar estável. Ou seja, quando você dá energia, ele libera elétron. Quando você dá elétron, ele libera energia.
Algo bem simples. E aí, quanto menor for o átomo, menor for o raio atômico, maior vai ser a afinidade eletrônica. Como assim? Você pensa ali, por exemplo, quanto menor o raio atômico, maior vai ser a afinidade eletrônica. Os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, metais de transição, têm por natureza raios atômicos maiores que os ametais, que os não metais. Então a afinidade eletrônica deles é baixa. O que significa? Que eles têm a maior dificuldade de atrair elétrons. Que o raio atômico deles é muito grande. Então a atração que eles têm aos elétrons, a pegar mais elétrons, é menor. Então a energia que você vai liberar quando você der um elétron para esses átomos é muito pequena. Que é o oposto dos ametais. Quando você dá um elétron para um ametal, ele vai puxar muito fácil esse elétron, porque a afinidade eletrônica dele é muito alta. Porque o raio atômico dele é muito pequeno. Então ele vai puxar esse elétron com muita força e vai acabar liberando muito mais energia. Então, consequentemente, o crescimento de sentido dele vai ser o oposto do raio atômico. Vai ser similar ao da energia de ionização. Vai ser da esquerda para a direita e de baixo para cima. Basicamente é isso daí, como cresce a afinidade eletrônica na tabela periódica. Aí a gente vai comparar aqui as energias de ionização e a afinidade eletrônica entre os metais e os não metais. Os metais possuem energia de ionização baixa e possuem afinidade eletrônica baixa, ou seja, eles não têm muita facilidade de atrair elétrons. Eles têm maior facilidade de perder elétrons. Porque se a energia de ionização deles é baixa, para você tirar um elétron de lá não precisa fazer muita força. Só você fornecer um pouco de energia ali, a energia de ionização dele vai ser tranquilo. Vai perder energia, vai perder elétron ali bem de boas. Os não metais possuem energia de ionização alta, ou seja, é difícil você tirar elétron deles, e afinidade eletrônica alta, ou seja, eles ganham elétron com muita facilidade. Logo, os metais vão ter tendência a perder elétron e os não metais vão ter tendência a ganhar elétrons. Eletronegatividade. Eletronegatividade é a força com que cada núcleo de cada átomo tem de atração para ganhar elétrons, para puxar um elétron, quando você está em conexão com outro átomo. Isso a gente vai ver em ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes, elas vão depender muito da eletronegatividade dos átomos. Se um átomo tem muita facilidade de atrair o elétron, ele tem eletronegatividade maior, então ele vai acabar roubando o elétron de outros átomos. O comportamento dessa eletronegatividade ela é muito parecida com o da afinidade eletrônica e o da energia de ionização. Porque você pensa, se ele tem uma eletroafinidade alta, ele tem a eletronegatividade alta. Só que o crescimento dela, por mais que seja similar ao da afinidade eletrônica, seja similar ao da energia de ionização, da esquerda para a direita, de baixo para cima, eu tenho elementos específicos com afinidades eletrônicas específicas. Nem sempre esse padrão vai ser correspondente à realidade. Nos metais, esse padrão vai acontecer. Mas nos metais, por exemplo, você vai ter uma variação da eletronegatividade. O flúor a metal é o elemento da tabela periódica com a maior eletronegatividade. Por consequência, o que era para ter a maior depois dele deveria ser o cloro ou o oxigênio, ou então o nitrogênio depois. Mas tem uma sequência específica dos elementos mais eletronegativos. E a gente tem que decorar essa sequência porque cai muito em prova. É muito cobrado. A pita, a gente tem que decorar todos os elementos mais eletronegativos? Todos não, só ali os 8 ou 9 mais eletronegativos. Que a gente vai ter que decorar aqui. E eu tenho um macete muito bom que eu aprendi no primeiro ano e ajuda demais mesmo. Qual que é o macete? Os elementos mais eletronegativos, na ordem decrescente, são o flúor, o maior de todos. Depois, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. É o famoso FON ali na frente, que você vai decorar FON depois. O FON é fácil de decorar. Em seguida, a gente tem que decorar toda essa ordem como? São aí 10 átomos para decorar. Você vai decorar 10 átomos? Bom, se você não tiver um macete, acho difícil. Mas qual que é o macete? Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Eu decorei esse macete no primeiro ano e até hoje não esqueci. É muito bom esse macete. A primeira letra de cada palavra é o que define o átomo, o elemento químico na ordem de eletronegatividade, né?
Então é só você decorar esse macetezinho que você vai decorar os elementos mais eletronegativos, os 10 pelo menos da tabela periódica. E isso é muito cobrado em prova. É bom que vocês realmente decorem. A não ser que ele te dê uma tabela que já esteja dizendo alguma coisa diferente desses 10 aqui, por exemplo, mude alguma ordem, a não ser que ele mude alguma ordem nessa tabela, você vai usar sempre essa ordem. Foi ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. E na eletronegatividade nós temos o oposto dela, que é a eletropositividade, que é que os metais já têm de muito e os ametais têm de pouco, que é a capacidade do átomo de repelir os elétrons, de expulsar os elétrons, basicamente. O oposto de eletronegatividade no conceito. E também na aplicabilidade, já que o sentido vai ser o oposto de eletronegatividade. Densidade. Na química, na física, na matemática, no português, densidade, tudo é sempre a mesma coisa. É a relação entre massa e volume ocupada por uma amostra de alguma coisa. Massa sobre volume. Você vai ter isso aí para sempre. Mas como é que eu sei qual elemento é mais denso que o outro? Novamente, analisando em grupos e períodos. No mesmo grupo, a densidade vai crescer de cima para baixo, de acordo com o crescimento do número atômico. Porque pensa comigo, se eu estou aumentando o número atômico, eu estou aumentando o número de prótons no núcleo, o número de nêutrons e o número de elétrons. Mesmo que elétrons não ajude muita coisa, está aumentando ainda um pouquinho a massa ali, né? Mesmo que seja bem minusculamente. Ah, Pita, mas o raio atômico também aumenta. Quando você muda de cima para baixo. O raio atômico aumenta e a massa também. Tá, eu sei. Só que ainda assim, a massa aumenta muito maior do que o raio aumenta. Na proporção, ainda continua aumentando mais a massa. Então a densidade aumenta de cima para baixo. E no mesmo período, Pita, vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, aí que tá. Vai ser os dois. Vai ser em direção ao centro. Ao centro onde? Ao ósmio, que é o elemento que tem a maior densidade da tabela periódica. 22,6 gramas por centímetro cúbico. Essa vai ser a setinha. Todos os átomos vão convergir para o ósmio. Ah, então qual é o átomo que tem a maior densidade? Aquele que está mais perto do ósmio. Ou aquele que está mais embaixo no grupo, né? Por exemplo, eu tenho o potássio e o sódio. Os dois estão praticamente a mesma distância do ósmio, mas o potássio está mais embaixo. Então ele tem maior densidade. E no ponto de fusão e ponto de ebulição a gente vai ter uma coisa parecida. No ponto de fusão, eu imagino que vocês já tenham visto essas duas classificações com o Ian em Química 2, mas só para tirar as dúvidas aqui, fusão é a mudança do estado de qualquer elemento, qualquer substância, do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o sólido. E ebulição é do estado líquido para o gasoso, ou vapor, do gasoso para o líquido. Tudo isso sobre uma pressão definida. Por exemplo, a água ela tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius, ou seja, ela vai congelar ou vai derreter a 0 graus Celsius, sobre 1 atm, E o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius sobre 1 atm. E qual vai ser o crescimento dessa? Diferente dos outros, essa aqui vai ter uma exceção. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos são do contra. Sabe aquele maluco que todo mundo gosta de alguma coisa e ele não gosta? Todo mundo quer ir pro rolê, ele não quer? Todo mundo tá afim de ir pra balada e ele tá afim de ficar em casa dormindo? É um metal alcalino e um metal alcalino terroso quanto ao ponto de fusão e ponto de ebulição. Enquanto todo mundo está convergindo para o centro, os metais alcalinos terrosos e metais alcalinos estão crescendo numa outra direção, de baixo para cima. Eles são os únicos que crescem assim, o ponto de fusão e o de ebulição, de baixo para cima. Enquanto isso, todos os outros da tabela periódica vai ser de cima para baixo, em direção ao centro. No ponto de fusão, vai ser em direção ao tungstênio, que tem 3.414 graus Celsius de ponto de fusão, sendo maior da tabela periódica. E o ponto de ebulição vai ser em direção ao rênio, que tem 5.590. Temperatura alta demais. E aí vai ser basicamente assim. Metais alcalinos e alcalinos terrosos de baixo para cima, os outros de cima para baixo, em direção ao tungstênio no ponto de fusão e em direção ao rênio no ponto de ebulição. E a aula é essa. Obrigado mais uma vez por assistirem a aula toda. Espero que vocês estejam acompanhando. Novamente, se eu passei por algo muito rápido, se eu passei por algo batido, se não expliquei direito, se eu fui inútil para explicar alguma coisa, não tenham medo, podem falar para mim, falem, Pita, não entendi direito essa parte, você falou muito rápido, chega no WhatsApp, tá de novo aí no direcionamento meu WhatsApp, a minha lista de exercícios está aí, podem chegar comigo ou com qualquer outro plantonista para tirar dúvidas da lista, tá junto com o gabarito também. Eu não estou mandando resolução da lista de exercícios, porque normalmente é coisa que vocês podem achar muito fácil na internet, estou mandando só o gabarito.
Mas, por exemplo, Pita, manda a resolução dessa. Eu posso mandar, assim como vocês podem pedir para os pontonistas mandarem também, tranquilamente. Espero que vocês façam a lista, espero que vocês tenham gostado da aula, mandem os feedbacks. Todo mundo sabe que quem chegou aí para mim para mandar mensagem foi super bem recebido aí. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.